Olá, tudo bem? Meu nome é Ellen, falo do blog Integralmente Mãe e hoje nós vamos conversar sobre as birras infantis. Pois é, um momento tenso que não há uma mãe que não passe por isso, essa que é a verdade. Vamos lá, vou compartilhar a minha experiência e o meu entendimento, a minha visão sobre esse tema assim tão amplo e individual, porque acaba que cada mãe tem a sua visão sobre isso, certo? Pois bem, a birra é momento de transição. Eu costumo dizer que birra é uma espécie de adolescência dos bebês. Você já percebeu que a adolescência natural, quando a criança deixa de ser criança e vira um adulto, é um momento de transição, um momento de incerteza, de questionamento? Pois bem, a adolescência dos bebês, que eu costumo me referir, é da mesma forma. É quando o bebê deixa de ser bebê e passa a ser criança. Só que é uma transição muito mais dolorida. Porque, pensa só, o adolescente mesmo, deixar de criança para virar adulto, ele sabe falar, né? O bebê, não. Ele está aprendendo a falar, aprendendo a se comunicar. Daí a dificuldade, daí no meu entendimento, essa adolescência dos bebês serem mais assim, ser um momento mais tenso para os pais, porque acaba que muitas vezes os pais, as mães, não ficam sem saber como agir justamente porque a criança não sabe se expressar. Está na fase do aprendizado, né? Aprendendo a falar, se comunicar, falar de sentimento e emoções, então, demora um pouquinho ainda, mas é nós que temos de ensinar, certo? E é nesse momento que eu costumo dizer que nós precisamos trabalhar muito a questão da empatia, paciência, disciplina positiva, já ouviu falar? Isso me ajudou muito, muito mesmo. Eu vejo tanta criança apanhar, assim, pai e mãe bater mesmo, sabe? Quando ela tem, assim, nos seus 2, 3 anos, até 4 anos, conforme a situação, apenas por birras. Ai, gente, atira a primeira pedra aí, quem nunca fez isso ou viu alguém fazendo. Pra mim é digno de dó, porque a criança tá apanhando sem saber por quê. Independente de eu ser ou não a favor disso, ela não vai adiantar, ela não entende o porquê. Ela só quer ser expressada. Então, assim, pra mim é judiação. E eu costumo dizer que o meu filho hoje tem 6 anos. Eu costumo dizer que atualmente, quando ele, tipo, chora ou dá aqueles ataques e tudo mais, agora que se eu fosse ser mais severa na educação infantil, agora que eu literalmente poderia ser, porque agora ele não faz mais birra. Agora é falta de educação, vamos dizer assim, né? Desobediência mesmo. Porque birra é aquela fase de transição que a criança não sabe expressar, como eu disse. E na idade do meu filho, 6 anos, ele já sabe conversar. Eu já entendo tudo o que ele diz, certo? Então, assim, agora, por isso que eu costumo dizer, né? Muitas pessoas discordam de mim, que eu acho a fase mais tensa de criar filhos agora, 6 anos. Eu não sei, eu sempre tive uma paciência tão assim grande para cuidar, acolher. Nossa, eu lembro que quando o Estevão chorava de birra, todo mundo ficava olhando assim, ele chorar, dar aquele chilique, passar aquela vergonha na mãe, né? Mas eu acolhia ele, eu abraçava, sabe? Eu tentava me colocar no lugar dele, tipo assim, o que eu faria se eu quisesse, porque quisesse aquele brinquedo e não pudesse falar que queria? Para nós é fácil, né? Parece que a gente já nasce sabendo fazer isso, né? Para as crianças, não. Sabe? Eu não sei explicar, mas eu tinha isso com meu filho. Então, assim, até hoje, quando ele fica nervoso, eu faço de tudo para dar um abraço nele, para acalmar ele. É o tal do criação com apego. Ai, eu amo isso tudo. E, enfim, se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso, vou deixar um link aqui, sabe, no vídeo, de alguns artigos meus e também algo sobre o Paizinho Vírgula, que eu comecei toda essa minha paixão através dele. E por falar nisso tudo, você já segue meu canal? Ai, segue lá, me dá essa ajuda.
e me dá mais motivação para produzir cada vez mais vídeos aqui para vocês, expressar um pouco mais de tudo isso que eu sinto, né, a respeito da maternidade e de outras coisitas mais, tá bom? Beijo!